gols em Oruro e tal. Ô, Arnaldo, deixa eu aproveitar e já fazer uma pergunta para você sobre esse momento espetacular do Palmeiras. Eu ouvi aqui, antes de começar o programa, questionamentos sobre o seguinte: acabou esse papo de que o time mais tradicional brasileiro, que mais você queira na Libertadores, é o São Paulo, porque virou o Palmeiras, diante do que estamos vendo. Para mim? Não, a pergunta é para você. Pergunta... Não, eu acho que tem réguas diferentes para medir, né? Não é... Número de conquistas, você pode pegar esse medidor, né? Aí é equivalente. Agora, que o Palmeiras é muito mais forte que o São Paulo nos últimos anos, em qualquer campeonato né? Na Libertadores também. Agora, em relação à ligação da Libertadores com o torcedor, a do São Paulo é maior e talvez nunca seja superada. É uma outra questão aí, né? Então, acho que são coisas diferentes. O Flamengo também é tri e não tem ligação com a Libertadores que o São Paulo tem, nem que o Palmeiras tem. Agora, essa estatística, simples estatística do Abel nas primeiras fases Libertadores, impressionante, que vocês mostraram há pouco, mostra o que é o Palmeiras nessa competição desde a chegada desse técnico, né? Só salientando o seguinte, a primeira fase, ainda mais com essa situação agora de sorteio, depois, né, sem levar em consideração nada além da primeira colocação na chave e segunda colocação na chave, ela não significa muita coisa, né? Melhor campanha na fase de grupos. Vantagem de decidir em casa, e já não tem mais a vantagem de decidir em casa na final, que era a principal vantagem de decidir em casa. É pouca coisa, né? O Palmeiras mesmo tem vivido isso. E o ano passado ele foi eliminado pelo Botafogo na casa dele, né? Então eu acho que esse ano já tem uma outra peculiaridade, que essa etapa, fase de grupos, tem a pausa no Super Mundial que o Palmeiras vai disputar. Então o mata-mata da Libertadores é só depois. Então esse cartel maravilhoso na fase de grupos não importa tanto assim como já importou em outros momentos, né? A partir do sorteio, cruzamento e tudo mais, a gente fica sabendo e também da janela feita pelos clubes até o mata-mata da Libertadores, como será esse favoritismo do Palmeiras, como será modulado esse favoritismo do Palmeiras. O que é inegável em 2025? O Palmeiras é disparado, o time mais forte da América do Sul, porque simplesmente já era forte e investiu como um clube europeu para essa temporada. O que está acontecendo com o Palmeiras talvez seja surpreendente no mês de abril, pelo número de vitórias, e vitórias em condições, em locais complexos, não só na altitude, em Fortaleza, no Beira-Rio e tal, mas ele está de acordo com o time que o Palmeiras montou. O Palmeiras montou um time para ganhar tudo, como fez o Botafogo ano passado, e para fazer bonito no Mundial. É só você ver a conta bancária, né? O Palmeiras fez a maior contratação da história do futebol brasileiro, que ainda nem jogou direito, como o Trajano falou, é o Flávio Lopes que está jogando. O Paulinho foi a terceira maior contratação do futebol brasileiro. A primeira é o Vitor Roque, a terceira é o Paulinho. Ainda nem jogou. Então as perspectivas para o Palmeiras nessa temporada são maravilhosas. Evidentemente é o time a ser batido aqui na América do Sul. E olha, no Mundial vai dar trabalho. Arnaldo, porque tem muitos jogadores bons e um treinador acostumado a vencer. Não tem segredo. Arnaldo, quando você tem 25 milhões de euros para investir num jogador, no futebol brasileiro, não tem segredo. Simplesmente não tem segredo. O segredo que o Botafogo mostrou a temporada passada, né? É mais ou menos o que o Palmeiras fez para esse ano, com a vantagem de ser o Palmeiras um time que há muito tempo, um clube que há muito tempo é sólido, ao contrário do Botafogo. Então, eu não vejo, por enquanto, adversários. Mas é aquilo que a gente fala. Tem o Super Mundial, a parada, a janela e a segunda parte da temporada do futebol brasileiro e sul-americano só a partir de julho. Aí a segunda parte, é tipo uma outra temporada
e talvez os outros consigam, sei lá, o Flamengo tal, possivelmente, acompanhar ou tentar acompanhar o Super Palmeiras 2025. Me pegou um pouco disparado, tipo, o melhor disparado. Não, eu inclusive acho que o Arnaldo está fora de sintonia, porque o time a ser batido, o time já foi batido. Na única decisão de que participou. Isso é verdade. Nessa temporada. É isso. Na gincana, né, Arnaldo? Na gincana, não é assim? Ontem, Juca, se uma coisa que não foi surpreendente foi o Abel Ferreira. Na vitória ou na derrota, ele vai dar e desce a ripa em todo mundo. Fala que não sei o quê, é gelo, não liga pra imprensa, porque são um bando de idiota que não sabem nada. Será que o Abel Ferreira no dia a dia é assim? Não, diz que não. Os amigos dele. O Abel Ferreira no avião fala assim... Tem pasta? Tem, mas eu quero frango. Ele fala isso. Toda vez é assim. Então ele é o Cícero Melo. Cícero Melo é um repórter famoso da ESPN, que é famoso por trocar a composição do prato. Isso. O filé a parmegiana. Ele fala, dá pra tirar o queijo em cima do filé? Isso. Sabe, esse tipo de... Então o Abel é meio assim. O Abel é um pouco assim. E aí ele... O escondidinho dele é aparente. Exatamente. Mas só aproveitando, você falou do Abel, só fica aqui um conselho, e ontem eu ouvi esse conselho vindo do Jean Oddi, que a gente frequenta a mesma igreja, não sei se vocês sabem. Não é um bom conselheiro. A gente frequenta a mesma Toma igreja. muito cuidado com esse rapaz. E ele falou uma coisa que eu acho que é bem real, assim. Primeiro de tudo, a gente, como imprensa, aqui a gente tem que admitir que muitos de nós, a gente pode ser criticado, certo? Claro, sim. Vários de nós, a gente muitas vezes passa do ponto, erra, E vamos dizer grita que somos criticados e tem pra sido caramba. cada vez pior em vários momentos. Teve um que outro dia pôs num título, chamou alguém e falou que cometeu uma burrice. Pois é, você vê como que acontece. Horroroso. E aí, assim, eu acho que isso a gente pode admitir que a gente pode receber críticas. Então, assim, primeiro de tudo. Só que o que eu acho que acontece com o Abel é que ele se preocupa demais com algumas críticas que ele não deveria ouvir, que ele não deveria se preocupar, porque a gente tem imprensa ruim, imprensa boa, e ele parece se preocupar apenas com a parte da imprensa ruim, que é aquela imprensa que grita, que quer likes, que quer não sei o quê. Aliás, só um parênteses, aliás, ele faz um pouco pior. Coloca no mesmo balaio todo mundo. O jornalista profissional Sim, é verdade. E o blogueiro que está berrando no YouTube. Ele deveria se preocupar um pouco mais. Eu vi o Jean Oddi falando ontem e isso é verdade. Só que ao mesmo tempo que tem isso, eu, assim, tô cada vez mais convencido que é uma estratégia do Abel isso aí. Porque ele só faz isso na vitória. Quando perde, ele fica tranquilo. Na vitória, ele faz isso porque parece que ele não quer deixar o time cair e achar que tá tudo resolvido. Então ele dá aquela paulada que ele deu na imprensa ontem, mas ao mesmo tempo ele fala, isso é o que eu vou falar pros meus jogadores lá dentro. Então, no final, é um jeito de o Abel não deixar a peteca cair, né? Como a gente fala. Agora, ele podia relaxar um pouquinho mais e tal, mas se isso faz parte da estratégia, ele tá indo pra sexta Libertadores, 2 títulos, 2 semifinais, Sabe o que eu acho que engraçado? continue assim, né? Danilo, outro dia ele falou assim, meus cabelos, quando eu cheguei aqui, meu cabelo era inteiramente preto. Agora eu tenho que cortar curto, porque o cabelo tá branco. Bom, mas ele chegou aqui faz 3 anos. E já a partir de uma certa idade, as coisas o vão cabelo ficando. Não, mas várias vezes a imprensa já fez matérias mostrando a fisionomia de técnico de seleção brasileira. Olha como chegou na seleção. Agora, o que eu queria voltar é a esses números aí do Abel, do Palmeiras, na verdade. Aliás, põe na tela os números. Pode pôr na tela enquanto você fala. Porque você reparou que o Arnaldo deu uma ensaboada ali, não foi muito, não vou dizer que não foi muito com a cara dos números. Justificou o porquê desses números. Tem razão, ele explicou com detalhes a opinião dele. O técnico do São Paulino, também na Libertadores, tem números exemplares. Sim, tem, é não verdade. Se você botar os números do Zubeldia aí na Libertadores, vão impressionar. E tem tido petis exemplares também, inclusive com o nosso colega Gabriel Sá, que ele não pediu desculpa até agora. Olha os números do Zubeldia aí. Olha os números do Zubeldia, olha só. 6 vitórias, são 11 jogos de invencibilidade, é a maior da história do São Paulo. Mas o caso dele não é só com o São Paulo, é a história dele na Libertadores. Isso. É verdade, é verdade. Tem isso, exatamente. Então é isso, os números do Zubeldia também na sua tela. Juca, só para a gente vai entrar no intervalo, mas só para você lembrar que você falou no intervalo. Por que os times que jogam na altitude não trocam todo mundo no meio do intervalo? Isso eu não entendi, porque eu não tenho para quem trocar também. Não, Palmeiras tem. Não, Palmeiras tem, mas tem outros que não tem nenhum. Não em campo, pô. Isso mas você tendo a possibilidade de botar 5 jogadores, quer dizer, trocar meio time, né? Porque o goleiro não precisa mexer.
é uma arma que você deve usar. Claro, talvez não os 5, porque alguém pode se machucar e tal, mas 4. Porque era evidente, com 3 minutos do segundo tempo... Mas aí eu vou dar uma de Abel. Não ganhou o jogo? Não ganhou. Tá reclamando de quê? Ô, seu Abel, desculpa. Tá reclamando de quê? Desculpa aí, seu Abel, desculpa aí. Mas eu gostei da tese do jogo, é verdade. Por que os técnicos não fazem isso? Eu sei, mas se ele não trocou e ganhou o jogo, Mas correr um risco. Pelo menos do que eu tô escutando, tá gostando, que é o Marcos Antônio, mas a gente vai falar também do Juan, que eles estão numa situação parecida, né? Os dois estão emprestados pro São Paulo. O Gabriel até pode trazer mais detalhes, até legal. O Gabriel tá aqui no Bom Dia para falar sobre dessa questão, né? Que eles estão até o dia 30 de junho, com contrato válido, né? De empréstimo pro Tricolor. E a gente quer saber aqui da nossa bancada, quero saber do Gabriel, da Aline e também do nosso chat, se vale a pena comprar o Marcos Antônio Juan. Também vou trazer minha visão. Tem aqui as estatísticas, né? Deles e também, Gabriel, você tem as informações dos valores certinho e também de como que tá esse andamento, se você tem alguma notícia para trazer aqui para nossa audiência? Exato, Pedrão, tenho sim, até trouxe ontem via site da Arquibancada Tricolor e via Twitter também, né, que o São Paulo abriu conversas com a Lazio, portanto, aí, então, para estender o vínculo de empréstimo do Marcos Antônio até o fim do ano por mais 6 meses, então ele tem um vínculo até 30 de junho de 2025 e tem cláusula de compra com valor fixado em 4,2 milhões de euros, e aí já está também estabelecido que isso terá um certo parcelamento, né? Então que terá parcelamento aí, então, justamente para compra em 3 anos, né? Então, caso o São Paulo decida comprar o Marcos Antônio, por exemplo, no atual modelo de empréstimo até o fim do mês de junho, ele teria que pagar essa primeira parcela em julho de 25, depois julho de 26 e, por fim, julho de 27. Nesse momento, por fluxo de caixa, o São Paulo não tem grana para pagar, então, essa parcela 1, né, pela compra do Marcos Antônio, 4,2 milhões de euros, e é só por óbvio, enfim, fazer uma divisão por 3, né, seria pouco mais aí de 1 milhão de euros, que nesse momento São Paulo não tem para pagar em caixa mesmo no mês de julho. Então, há essa tentativa de estender este empréstimo até o fim do ano e já estão conversando aí com a Lazio. Ele caiu nas graças aí do Zubeldia, vem sendo um nome muito importante, e esse já é um cara que é uma certeza que vai ser comprado, né? Então o Marcos é um cara que já é certo que eles querem comprar e vão agora tentar negociar com a Lazio para tentar achar esse empréstimo por mais, enfim, 6 meses, aí pode ter alguma alteração aí, cara, na forma da compra, mas é para o São Paulo ter mais margem para que a compra também consiga entrar no próximo balanço financeiro, que é um ponto importante também que a gente vai explicar no decorrer da semana. O Juan tem uma situação parecida, ele tem contrato até o meio do ano, o passe fixado em cerca aí de 26 milhões de reais, não vai cumprir as metas, não tende a cumprir aí as metas então de compra, mas é um cara querido pelo grupo e também querido pela comissão técnica. Nesse momento é um nome que o São Paulo ainda tem uma certa dúvida, embora ele esteja, enfim, jogando, e embora no começo do ano já fosse um pensamento comprar o Juan, eles vão também aí nos próximos dias abrir conversas com o Sassuolo para tentar estender o vínculo do Juan até o fim do ano e aí também pensar no final da temporada em compra do zagueiro. E aí, para dar minha opinião também quanto a isso, para mim o Marcos tem que comprar, acho que é um cara importante e seria importante também conseguir estender esse valor de compra para que o São Paulo consiga fazer ali melhor ajuste financeiro, mantendo parcelas em 3 anos. Eu acho que faz sentido também, né? Porque o São Paulo tem uma certa diluição disso, e acho que por esse valor, 4,2 milhões de euros, é difícil achar um meia que entregue o que ele está entregando com constância, ele já está adaptado, ele é um cara novo também, pode, enfim, vender uma venda futura pro São Paulo, então acho que faz sentido. O Juan eu não compraria nesse momento. Concordo com o Gabriel, até brevemente minha opinião, Aline, eu não compraria o Juan, eu acho que é um jogador ok ali, mas não vale o valor. E também a situação financeira do São Paulo é longe de ser das melhores, vai falar das melhores. Está muito mal, né? Muito mal mesmo. Está muito perto de ser das piores, ou é a pior. Enfim, e o Marcos Antônio tem essa questão, né? Se conseguir, né? O Gabriel trouxe essa situação de parcelamento. A gente sabe que na prática às vezes muda, mas que na teoria se concretiza ali, seja bom para os cofres do São Paulo. Mas é um jogador que tá rendendo bem. Queria saber de você aí, desses dois jogadores, Eline, que estão numa situação parecida, né? Do contrato. Sim, não, tô com vocês. Tô com a mesa totalmente. Eu acho que o Marcos Antônio, ele era um grande ponto de interrogação até ele ter esse espaço com o Zubeldia.
né? Eu acho que ele conseguiu assumir essa responsabilidade. Eu não acho que ele assim, ele é um jogador, nossa, ele é muito bom, ele faz a diferença. Também não acho que é tudo isso, acho que ele faz um arroz com feijão muito bem feito, e isso é importante muitas vezes, né? Eu acho que ele também não inventa demais, então ele tá entregando o que a gente espera, e o São Paulo precisa desse jogador, então eu compraria. Agora o Juan, gente, não, eu acho que assim, é um dinheiro que não vale a pena nesse momento, até pelas questões financeiras que o próprio clube vive, né? A gente tem que fazer essas ponderações, pensar direitinho. Em relação aos zagueiros, a gente tem outras opções, né? A gente não depende desse jogador. Para mim, ele faz bons jogos até, mas não é grande coisa. Daqui a pouco o Arboleda tá de volta, a gente tem o Ferrarese, tem o Sabino como opção. Eu acho que é um dinheiro que seria, assim, gasto sem necessidade. Então, o Juan não e o Marcos Antônio sim. São Paulo, Hernan, o DM, né, sempre muito cheio e trazendo muitas preocupações, não só para o Zubeldia, mas para o torcedor também. Ontem a gente falou bastante sobre Lucas, sobre Oscar, quais são as expectativas de retorno desses atletas. Vamos falar sobre um desse meio de campo, Luiz Gustavo, né, que passou por um quadro de saúde aí delicado, que gerou uma grande preocupação. Tá tudo bem com ele, felizmente, graças a Deus. Mas será que ainda demora a voltar? A gente tem alguma informação nesse sentido? O São Paulo não vai acelerar um processo de volta de um jogador que teve uma situação de saúde, né? Então, assim, toda a cautela vai ser usada para que não se coloque em risco o retorno do jogador, né? Então, ainda não tem previsão, mas ele está reagindo bem, como diz ali a nossa tarja. E o São Paulo vai esperar. É muito semana a semana, né? Então, assim, reagiu bem, de repente dá para ir para o campo, já está em vias de repente, fazer uma transição, correr. E também com o acompanhamento dos médicos dele, né? Então, assim, é uma situação que foge da alçada do médico do clube, né? Então, tem o especialista, né? Tem o médico especialista que está atendendo o Luiz Gustavo, e isso em conversa com os médicos do clube. Então, assim, é sem previsão, porém, é uma situação que precisa ter cautela mesmo. Todo cuidado é pouco, né? Que envolve diretamente a saúde mesmo do jogador, e isso, claro, que é o que importa. Vamos dar uma recapitulada nesse DM aqui agora. Não sei se vai dar tempo, mas, por exemplo, se a gente puxar o Twitter do São Paulo, Instagram do São Paulo e tal, eles postaram fotos de todos os jogadores machucados que o torcedor mais quer voltar para o campo, que voltar a jogar, treinando com bola. Essa é uma grande notícia para o torcedor são paulino. Oscar, Lucas e Pablo Maia treinando com bola. Tô abrindo aqui. Tá abrindo o Instagram aí? Eu tô. Abre o Instagram aí, você vai ver. Tô vendo aqui. Vamos ver, vou mandar aqui pro... Lucas Moura. Vou mandar no nosso grupo aqui pro pessoal colocar lá. Eu acho que se for rapidinho dá tempo. Dá tempo. Lucas Moura, Oscar e Pablo Maia treinando com bola. A volta do Lucas seria ou será uma volta mais segura contra o Fortaleza na outra sexta, daqui a uma semana. Mas existe uma chance... A gente até olhou ontem, né? Era 2 de maio. Mas existe uma chance dele jogar terça-feira no Morumbi contra o Náutico. Copa do Brasil, terça-feira. Existe uma chance do Lucas retornar nesse jogo. A chance maior é contra o Fortaleza, mas existe uma chance grande dele voltar. O Oscar também. O Oscar idem, né? Tipo, tá no campo, tá treinando, mas é um pouquinho mais adiante. É uma semana de delay entre Lucas e Oscar. E o Pablo Maia, me garantem no São Paulo que ele estará à disposição do Zubeldia antes da parada para o Mundial de Clubes. Ó, a gente tá vendo aí, ó, Lucas
Passar as fotinhos aí bonitinho. É um carrossel de fotos. É um carrossel de fotos. Aí tem Lucas, depois aparece o Oscar, depois o Pablo Maia. Só de ver jogador no campo, com a bola no pé, Aí, já ó, dá uma... Ai, já dá um quentinho no coração, né? Para os caras voltarem logo. Aí, ó, a gente tá vendo as fotos. E o Pablo Maia deve ficar à disposição mesmo até antes mesmo da parada, né? Do Mundial de Clubes. Então a gente está entrando em maio, a parada do Mundial é primeira semana de junho. Então acho que daqui a umas semanas aí, 1, 2 no máximo, já teremos Pablo Maia à disposição. Ótimas notícias. E aí eu vou querer saber o que o Zubeldia vai fazer nesse time, hein? Porque alguns caras entraram e entraram bem. Vai ter também uma boa dor de cabeça. Mas Zuba. isso é assunto para a próxima semana, hein? O Santos surpreendeu a sua torcida nesta semana com a contratação de um jogador do tricolor paulista. De olho na base, a equipe do Santos fez uma contratação de um defensor que estava atuando no Sub-17 do SPFC. O atleta em questão rescindiu com o soberano para assinar com o clube da Vila. O zagueiro Ryan Carlos, que fazia parte do São Paulo Sub-17, rescindiu seu contrato e foi anunciado pelo Peixe. O contrato com o tricolor terminaria em dezembro de 2027. Seu vínculo com o Santos será no mesmo período e ele já estará disponível para as competições desta temporada. O jovem atleta já havia sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-16. Ele chegou em Cotia no início de 2024 e atualmente fazia parte do elenco Sub-17. Ano passado teve convocações para a Seleção Brasileira. E aí, torcedor, agora falando sobre o desempenho do São Paulo nas últimas partidas, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para o futebol apresentado pelo tricolor? A minha é 7.